Caras amigas, caros amigos, telespectadores da TV SEI, nossos votos cordiais de muita paz. Hoje é o dia dedicado à mulher-mãe. Naturalmente, todos aqueles que participamos das celebrações, homenageando a nossa própria mãe, sentimos uma emoção especial, porquanto a figura da maternidade exerce sobre toda criatura humana um caráter muito especial que sensibiliza por causa da ternura, do sacrifício que a mulher se impõe desde o momento da gestação, quando carrega no seu corpo aquela vida que um dia será independente da sua e que deverá realizar uma jornada de evolução, ensejando ao espírito, esse viajeiro da eternidade, o processo de transformação dos seus sentimentos, a aquisição dos valores intelecto-morais para um dia atingir a plenitude. O Dia das Mães, no entanto, é caracterizado por uma história muito especial. Ele começou por volta de 1908, em uma cidadezinha do interior da Virgínia Ocidental, Grafton, e foi resultado do carinho de uma jovem mulher por sua mãe. A mulher que se tornaria célebre, Anna Jarvis. Anna Jarvis era filha de pastores que haviam nascido naquela região e que dedicaram a sua vida à atividade a que se entregavam com um carinho muito grande. Quando sua mãe estava para desencarnar, Anna Jarvis prometeu-lhe que na primeira oportunidade deveria criar um trabalho que homenageasse a maternidade, particularmente a sua maternidade. Ela compreendeu que nem todos os filhos têm uma ideia do significado que é imposto à mulher-mãe, desde as primeiras horas, como me referi, até as noites insones, quando o filho começa a dar preocupações, seja no primeiro período as enfermidades infantis, as que se sucedem e mais tarde aquelas que dizem respeito aos problemas da alma, às adoções que a criatura faz, aos vícios, ou também aos triunfos, às glórias. E Anna Jarvis começou a trabalhar muito para que fossem reconhecidos os valores superiores da maternidade, com um grupo de amigas que ela conseguiu reunir e que também se interessaram por ela, que recentemente havia acompanhado a desencarnação de sua mãe na cidade em que residiam, em Grafton, na mesma Virgínia Ocidental. Ela teve ideia de mandar celebrar, no dia 10 de maio de 1908, uma missa, homenageando todas as mães, na igreja metodista local, já que ela e seus familiares eram metodistas. Mas antes ela teve uma ideia genial. Ela mandou à igreja 500 cravos brancos, porque o cravo, e principalmente o cravo branco, no conceito dela, representaria a pureza, essa devoção do sentimento maternal pelos seus filhos. A partir dali, começaram os movimentos e no ano seguinte, novamente houve uma aceitação muito grande. E mais tarde, no dia 10 de abril do ano de 1910, já o ato foi considerado oficial pelo governador do estado. Ela, naturalmente, exultou com essa grande conquista e continuou mandando cravos brancos à sua igreja. Antes de desencarnar, ela havia mandado pessoalmente cerca de 10.000 cravos brancos. Mas logo depois, o movimento estendeu-se a outros estados, na grande pátria do tio Sam, e em breve o grande presidente da República, Woodrow Wilson, tornou uma celebração nacional e considerou o Dia das Mães como sendo o segundo domingo de maio. A ideia cresceu, tomou vulto e foi sendo instalada em vários países, inclusive aqui no Brasil, a partir desse sentimento nobre que a alma brasileira sempre hospeda, especialmente no que diz respeito ao carinho e à gratidão. Então, surgiu o Dia das Mães, aqui entre nós,
o segundo domingo de maio, em homenagem a Ana de Arves. Mas nem tudo são alegrias, porque logo depois, quando o movimento se tornou muito expressivo, a ganância de alguns indivíduos começou a estabelecer padrões de comércio. E os escravos passaram a ser vendidos, o que revoltou aquela mulher que iniciara este movimento nobre. Ela teve a ocasião de declarar a um repórter, numa entrevista do ano de 1923, que não havia criado o Dia das Mães para ter lucro. Era para poder dar e não para poder lucrar. Mas o mercado é uma coisa muito grave. Recordemos o Natal, que praticamente desapareceu da consciência cristã do Ocidente, em que o próprio presépio simbólico, criado por Francisco de Assis na Úmbria, foi transformado na árvore, a árvore e o Papai Noel. Então, o Papai Noel é uma figura esdrúxula, que nada tem a ver com o Natal cristão, mas é a ganância do mercado. Papai Noel, a árvore de Natal, as bolas de aljofre, a troca de presentes. Então, é natural, como disse certa feita Friedrich Nietzsche, que tudo aquilo que o homem toca corrompe. É um pouco de exagero, mas com alguma verdade. Os ideais são sempre nobres enquanto estão no plano ético, no plano mental, no plano espiritual. Quando eles descem e as criaturas assenhoreiam-se, naturalmente imprimem as suas características. E como normalmente essas características são negativas, perturbadoras, aquilo que antes era uma coisa nobre perde o seu sentido profundo e passa a significar o interesse apaixonado daqueles que lutam para ter os seus mais amplos interesses atendidos. Também aconteceu com o Dia das Mães. A atividade passou a ser lucrativa. Começaram-se a imprimir os célebres cartões, hoje tão normais. Chegamos a uma livraria, uma casa comercial dedicada à papelaria e encontramos-los numa variedade muito grande. E mandamos esse cartão de Natal sem o menor sentimento. Mandamos à nossa mãe, à mãe de um amigo, aquilo mais por protocolo do que propriamente como sendo uma homenagem. E ainda tem aqueles que naturalmente pedem às próprias empresas que mandem com buquê de flores, etc., sem a menor emoção. Mas, pelo menos, vale a pena evocar que Ana de Arves, que desencarnou aos 84 anos de idade, viu em realidade florescer o seu grande ideal. Naturalmente, o mundo, de alguma forma, lembra-se de dizer muito obrigado, mamãe, porque me concedeu a honra de haver renascido na Terra. Mas, em verdade, os estudiosos, fazendo uma grande pesquisa, constataram que antes dela, na cidade de Boston, Julia Ward Howe foi a grande iniciadora, quando, por volta de 1872, ela desejou homenagear a mulher-mãe, através de um pequeno movimento que não foi adiante. É que vale dizer que o sentimento humano, principalmente do coração feminino, está sempre desenvolvendo e dando lugar às atividades do enobrecimento humano. Tanto Julia Ward Howe como Ana de Arves merecem hoje o nosso carinho, pelo esforço de homenagear a mulher-mãe. Eu me recordo de uma bela página do espírito Humberto de Campos, através do médium Xavier. Quando em A Boa Nova ele faz o último capítulo, escreve-o dedicado a Maria. E ao terminar diz mais ou menos assim: em qualquer lugar quando ouvirdes pronunciar o nome de Maria, a mãe de Jesus, a rosa mística de Nazaré, exultai e recordai-vos de que se trata da Mãe Santíssima da humanidade. Maria de Nazaré é bem o símbolo da maternidade, das preocupações, das angústias, da proteção ao filhinho quando foi decretada a morte dos chamados inocentes, a fuga para o Egito, a sua volta, claro que José também. A figura masculina dando-lhe apoio, segurança, é de um valor inestimável, mas é aquele sentimento emocional de que a mulher é dotada que parece nos sensibilizar mais profundamente. A volta do Egito, ver o seu filho correndo pelas ruelas de Nazaré, que era um pequeno burgo com uma única fonte, ir buscar a água ali na fonte com o menino ajudando-a.
Quem visse aquelas duas personagens e o marido em casa trabalhando na carpintaria, os três, portanto, não teriam a menor ideia de quem se tratavam. E, no entanto, o menino seria o filho especial do amor, que viera à terra para vivenciar o amor. Sua generosa mãe, que o acompanha à cruz e que depois, ao lado de João, em Pátimos, vai dedicar a sua vida ao consolo dos infelizes. Esta mesma Mãe Santíssima da Humanidade bem representa o sacrifício feminino. Deste modo, no dia de hoje, quando celebramos a data da maternidade, não nos esqueçamos de homenagear as nossas mães. E aquelas que já desencarnaram, que em nosso mais sentir, no mais profundo do nosso sentimento, elevemos o pensamento em forma de uma prece, rica de gratidão e de ternura, para dizer-lhe com toda a emoção do que nos vai na alma. Mas se por acaso a nossa mãe foi caracterizada por um sentimento de superproteção ou de diferença, se nos atirou no resvaladouro do abandono, se anatematizada pelos seus conflitos, deixou-nos à porta de uma instituição ou no meio da rua, ainda aí, na loucura que a domina, merece a nossa compaixão e o nosso carinho, porque poderia ter nos abortado e, no entanto, não o fez. Havendo-nos doado a vida, ensejou-nos a oportunidade de crescer, de marchar para Deus, facultou ao Espírito que somos a ocasião iluminativa para o encontro da própria paz. Seja, portanto, qual for a circunstância, que evoquemos nossa mãezinha, desencarnada, embrulhada em preces, longe em saudade, próxima em ternura e em amor. Recordo-me de que o príncipe Siddhartha Gautama, quando se transformou em Buda, portanto iluminando-se, recomendava que todos nos deveríamos amar. Deveríamos amar e cada um deveria amar o outro como se fosse a sua própria mãe, com o carinho da própria mãe. É fascinante notar este pensamento profundo, que está acompanhado de outro, também de Friedrich Nietzsche, que apesar de pessimista dizia que a criatura humana, masculina ou feminina, somente ama verdadeiramente quando ama como se fosse a mãe da outra pessoa. Então, este sentimento de amor, que de um momento para outro se encontra abalado pelas vicissitudes dos tempos modernos, pela precipitação das criaturas que se atiram na busca de coisa nenhuma e que se desarvoram. Filhos que por sentimentos da libido atormentado abandonam o lar sem a menor consideração, trocando o carinho da família pela aventura desesperadora da busca de um prazer que passa com tanta rapidez e que traz quase sempre alta dose de amargura. Quando a filha abandona a mãe, seduzida pela paixão de um companheiro que lhe surge de um momento para o outro, sem a menor sombra de dúvida, hoje ou mais tarde, ela vai experimentar o profundo arrependimento da sua ingratidão. E o filho, aquele que abandona o lar, por qualquer coisa, por uma pequena contrariedade, por um fator de desajuste doméstico, ou que fere mortalmente o pai e a mãe, além da ingratidão, com as atitudes ignóbeis, da agressividade, do desalinho emocional, quantas oportunidades teria de ser feliz e atirá-las fora, porque amaldiçoando-se a si mesmo, através dos atos de infelicidade, vai fazer da sua existência um palco de sucessivos desencantos. Porque introjeta esse sentimento infeliz que vai um dia ressumar em forma de conflito, principalmente de transtorno de natureza depressiva, mergulhando às vezes nas sombras da perturbação interior e culminando pelas fugas espetaculares para as drogas, para o álcool, para o suicídio. Então, utilizemos-nos no Dia das Mães para poder homenagear a nossa genitora, mas também a genitora dos outros. Faz muitos anos li um artigo em que se falava de outros tipos de maternidade. Além da maternidade biológica, a maternidade da professora,
No passado, quando a professora primária, especialmente, era a embaixadora do Senhor para colocar a luz do conhecimento em nossa alma. E eu me recordo tanto da minha professora primária, a professora Antônia Pedreira, que era maternal, sacrificada, e que, no entanto, educou gerações que se sucederam sempre com o mesmo fair play, com o bom humor, com a ternura, com a generosidade, que nos arrancavam da ignorância para o conhecimento libertador. A médica, a assistente social, mas também o articulista ia mais longe, a mãe por adoção de um filho que não é da sua carne. Essa mãe generosa que toma nos seus braços o filho da carne alheia e transforma-o no filho do seu sentimento profundo. Como tenho visto e acompanhado o drama desses rebentos que foram para os seus braços e depois crucificam-nas das traves da ingratidão e da perversidade, procurando saber quem era a mãe que o abandonou. Ou amargurado porque a morte arrebatou-lhe a genitora, embora lhe houvesse doado uma genitora com muito mais abnegação e sacrifício. São também mães, as mães solteiras, que arcam com sacrifícios hercúleos a tarefa de substituir o pai que desertou. Aquele que a fecundou e foi adiante, esquecendo-se completamente do germe de vida que lhe depositara no âmago do ser. Então, que maternidade sublime! Não importa qual seja a maternidade. Toda e qualquer expressão do sentimento maternal é inspirado por Deus, é por Ele abençoado, portanto digno dos maiores encômios. Feliz Dia das Mães. Faremos uma breve pausa e logo voltaremos. Estamos de volta com o seu encontro com Divaldo através da TVC. Não esqueça, www.tvc.com. Desde há 40 anos quase, os espíritos generosos, principalmente alguns espíritos que tiveram uma indumentária feminina na sua mais recente reencarnação, escrevem, por intermédio da faculdade de que sou portador, mediunicamente, uma página em homenagem ao Dia das Mães. Anália Franco, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, Meimei e outros tantos. O nobre espírito Amélia Rodrigues denominou a sua mensagem deste ano como sendo amor santificado. Em face das complexas mudanças ocorridas na sociedade contemporânea, a maternidade, com algumas exceções, vem sendo relegada a plano secundário, sendo cada dia mais indesejada por grande número de mulheres interessadas nos prazeres mundanos, em vez do interesse pela busca saudável da santificação da existência. A maternidade constitui bênção de incomparável significado por facultar à mulher ser co-criadora com Deus. Oferecer-se ao ministério de procriar com amor e ternura representa uma conquista moral das mais grandiosas a que pode aspirar o ser humano. Certamente, são incontáveis os casos de concepção automática, sem a compreensão real da gravidade de que se reveste o ensejo de ser pai ou de ser mãe. Nada obstante, não são poucos exemplos de abnegação e de enobrecimento que se expressam nessas ocorrências inesperadas que tornam as mães verdadeiras estrelas que iluminam o escudo zimbóreo da noite humana, diminuindo-lhe as sombras densas da ignorância e da crueldade. A planificação familiar, adquirida a duras penas, essa nobre conquista da evolução científica, ao permitir que se tenha a prole que se deseja e se pode educar, enseja
excelentes oportunidades para a edificação da família, embora o ideal seja a espontaneidade da fecundação, naturalmente obedecendo-se aos elevados padrões de higiene sexual e de dignificação da mulher. Postergar-se, no entanto, a oportunidade da concepção para quando as circunstâncias sejam favoráveis, do que se refere às questões financeiras, de trabalho, de segurança, pode gerar situações muito difíceis de contornadas quando chegar o momento em que tudo parece contribuir para que se realize a aspiração. A bênção de um filhinho, mesmo quando apresenta limites ou deficiências, é graça concedida pelos céus para o engrandecimento do lar, por constituir instrumento de resgate do passado e oportunidade de desenvolvimento dos valores morais de todo o grupo. Os filhos saudáveis, portadores de inteligência e lucidez, não estão indenes a ocorrências que lhes surjam pelo caminho, convidando-os aos necessários sofrimentos reparadores através das enfermidades graves e tormentosas. Por isso, a confiança irrestrita em Deus deve constituir requisito fundamental para o êxito materno, porquanto os impositivos em torno do futuro, por mais cuidado se tenham, são sempre imprevisíveis. Nesse sentido, é sempre o amor que resolve as dificuldades que se apresentam em relação à família. Quando os parceiros se identificam, através dos elevados sentimentos de amor, enfrentam quaisquer situações juntos e, encorajando-se reciprocamente, superam os desafios que mais os dignificam. Ocorre que o sexo em predominância no comportamento humano da atualidade vem descaracterizando o sentido do amor, numa fuga psicológica inquietante, em que leva à coabitação, mas por imediatismo de prazer do que por emoções planificadoras. Disso resultam as múltiplas experiências sexuais frustrantes, porque destituídas de profundo respeito e carinho, deixando ressaibos de amargura e ânsias de repetições trabalhadas pela fantasia, quando não por alucinações defluentes dos impulsos inferiores. Desfilam, então, os grupos sociais em depressões ou fanfarras atordoantes, de modo que o raciocínio fica impossibilitado de despertar a consciência do ópio da ilusão. Inevitavelmente, nessas circunstâncias, o filho indesejado, considerado um problema, uma carga difícil de ser conduzida, especialmente quando a mulher se vê abandonada sem recursos hábeis para a própria e a subsistência do rebento. Essa conduta leviana e injusta do homem, que somente pensa em desfrutar, caracteriza-lhe a permanência em fase primária do pensamento moral, tornando-se-lhe, hoje ou mais tarde, razão de desgraça espiritual. Como efeito, a maternidade amplia-se no meio de jovens totalmente despreparadas para o elevado mistério, que se deixaram seduzir pelas mentiras da mídia e atiraram-se com antecipação nos jogos do sexo, gerando filhos de que não podem cuidar, conduzidas prematuramente à prostituição e ao vício. Quando as sociedades humanas forem mais justas e dignas, de ser da educação sexual, fará parte dos seus programas, orientando os jovens em torno dos sentimentos e das paixões, de forma que, somente após alcançar o discernimento e a responsabilidade, se permitirão as uniões que se farão demoradas e conscientes. Neste momento de trânsito moral do planeta, no entanto, os disparates afetivos, as injunções enganosas, as ambições desvairadas tomam conta de quase toda a sociedade, dando lugar aos distúrbios de variada ordem que a afligem como látego de correção. A maternidade consciente e responsável de hoje será o instrumento de que se utilizará a divindade para a construção da humanidade futura,
quando espíritos nobres se reencarnarão para produzir as mudanças previstas e inevitáveis do mundo de sofrimentos em que se encontra, para o planeta de paz e de plenitude que será. As mães, especialmente, pelo fato de mais conviverem com os filhinhos, cabe a grande tarefa de construir um mundo novo, rico de ternura e de amor, de conhecimento e de beleza, que os seus sentimentos superiores podem oferecer a todo instante, inaugurando a era de felicidade que todos desejam. Recorde-se, nesse aspecto, a figura exponencial da mulher de Nazaré, que ao receber o filho no seio generoso, jamais imaginou que se tratava do Rei Solar, encarregado por Deus para iluminar a terra para todo sempre. Seu desvelo, seus cuidados e devotamentos trabalharam-lhe a infância feliz para a gloriosa missão de amor e paz que veio realizar no mundo. Ela tornou-se então a Mãe Santíssima da humanidade, sem nunca haver esperado que isso acontecesse. Em sua homenagem, o desvelo materno em todos os tempos transformou-se em amor que se santifica, por ser doado em favor da sociedade do futuro, através do Filho do presente que Deus proporciona ao seu coração. Que bela página para a reflexão. E, no entanto, vemos o desvario da mulher, levando o filhinho que está no seu ventre a um assassinato covarde através do aborto provocado. Esse é de onde o crime, o aborto provocado, está para ser adotado no Brasil, graças a um projeto que se encontrava engavetado e que ora foi trazido para apreciação na Câmara dos Deputados e futuramente na dos senadores, tornando legal o hediondo crime do aborto provocado aqui no Brasil. Utilizamos-nos deste ensejo do Dia das Mães para pedir aos nossos telespectadores que se dirijam aos seus representantes nas altas cortes e exijam o respeito pela vida. Encontra-se na Câmara dos Deputados a comissão parlamentar pelo direito à vida, que tem à frente o deputado federal baiano, o nosso caro amigo e confrade Bassumba. Lutando tenazmente, ele conseguiu no passado fazer que o projeto fosse retirado de pauta. Agora volta, correndo o risco, qual aconteceu em Portugal, de ser aceito, graças à indiferença de muitos, que mesmo sendo contra o aborto, lavam as mãos. É o momento de dizermos não. Começa-se com o aborto provocado e termina-se com a eutanásia e talvez mais tarde com a extinção dos velhos, porque para alguns constitui uma carga pesada, um ônus muito grande para os filhos ingratos que os não desejam ajudar. Então reunamos-nos todos para dizer sim à vida, não ao aborto, à eutanásia, ao suicídio, à pena de morte. A Mansão do Caminho, desde o ano de 1950, quando era apenas um departamento de assistência social do Centro Espírita Caminho da Redenção, homenageando a mulher-mãe, começou a distribuir enxovais. Na atualidade, são 850 enxovais por ano. Bem, é uma gota d'água. Mas é de gota d'água que se forma o oceano. E é de pequenos grãos que surgem as praias quase infinitas. Mas para que essas mulheres recebam enxoval, elas passam por um atendimento médico. Elas recebem orientação pré-natal. Recebem aulas de higiene sexual, de planificação familiar. E quando chega ao mês do parto,
Cada mês são doados 50 enxovais, com respectivas banheirinhas de plástico, que têm uma dupla finalidade. É ao mesmo tempo a banheirinha para o banho do recém-nascido e é o berço. Porque em nosso bairro, como em milhares de bairros do mundo, a miséria é tão degradante e agressiva que os filhinhos recém-nascidos são colocados em tábuas quando existem, sobre jornais, ou no chão, ou sobre destroços. E aqui no nosso bairro é muito comum serem colocados no chão, sobre tábuas. Então nós oferecemos a banheirinha, primeiro por causa do trabalho que recebeu da orientação pré-natal, e logo depois, para que o filhinho tenha onde dormir. No mês de maio, em homenagem a Maria Santíssima e em gratidão a Ana de Arves, nós distribuímos 250 enxovais. Estamos distribuindo-os hoje. Pela manhã tivemos a felicidade de reunir todas essas mães para dar-lhes o presente, homenageá-las pela honra de serem mães. Mas são trabalhos muito bem confeccionados, bordados, em tecido de boa qualidade, para que durem, para que possam realmente adornar o corpinho que recebe o espírito em triunfo que conseguiu vencer aquele período de dificuldade. Tudo isto, preâmbulo de uma obra que já estamos iniciando, uma casa de partos. A nossa instituição recebe a mulher grávida, dá-lhe toda a orientação do pré-natal, a higiene sexual. Quando nasce o filhinho, a partir dos 2 meses, vem para a nossa creche. Depois vai para o nosso jardim da infância, para a nossa alfabetização, para as escolas de primeiro grau, as escolas fundamentais, depois o ensino médio e, por fim, as escolas profissionais. Temos-las em número de 12. Faltava-nos algo, que era uma casa de parto. Aqui os partos no bairro em que nós vivemos dão-se muitas vezes nas ruas, nos ônibus, nos táxis. E, lamentavelmente, quando desesperadas chegam essas mulheres às portas das maternidades, a clássica frase: não tem vaga. E então parem ali mesmo no passeio. E são obrigados a recolher o filho e a mãe, porque não podem deixá-los na rua à morte. Bem, às vezes deixam e morrem. Pensando nisso longamente, optamos no ano passado em construir uma casa de partos. Estamos tomando as providências para podermos fazer uma média de 80 a 100 partos por semana. Aquelas que passarem pelo nosso atendimento receberem ajuda pré-natal. Os partos mais complexos, obviamente, não poderemos fazê-los. Entraremos em contato com 1 ou 2 maternidades que estão relativamente próximas, explicando que nós vamos diminuir-lhes a carga de 100 partos semanais, mas num parto complexo, que exige uma intervenção cesariana, que nós não podemos montar um centro médico, um centro cirúrgico. Além de dispendioso, a manutenção é muito difícil. Então nós transferiremos através de uma ambulância que estará sempre às nossas ordens para a maternidade, que agora disporá de recursos, porque serão mais de 400 partos por mês, que eles serão retirados da agenda, e naturalmente serão mais de 5.000 partos por ano. Então não será possível que venhamos a receber uma negativa. Afinal, esse problema é do governo. Mas os espíritas reconhecemos que nem sempre as autoridades podem fazer tudo, e contribuímos com uma grande ajuda, que é a ajuda do sentimento cristão, em nome da caridade, do amor a Jesus, à vida, em nome do amor ao nosso próximo. Então, caro amigo telespectador, cara amiga telespectadora, se você tiver interesse de receber maiores informações, escreva para o nosso site, ou veja-nos www.mansãodocaminho.com.br, ou então escreva para o nosso programa Encontro com Divaldo, e os nossos responsáveis
pelos e mel terão possibilidade de dar-lhe os dados que interessar. Mas esperamos que ao iniciar logo mais já temos o terreno preparado, esta obra abençoada, que um coração materno nos vai ajudar a erguer em homenagem à sua feliz maternidade, que você também possa colaborar, para que os dias do futuro sejam menos ásperos do que a grande noite do presente. Feliz Dia das Mães, corações amigos, maternos, também pais, também aqueles que se fizeram mães uns dos outros, pela honra de servir, pela glória de amar. Fazemos a nossa pausa e logo retornaremos. Adquira o DVD do mais novo workshop de Divaldo Pereira Franco, O Amor como Solução. O médium e orador espírita Divaldo Franco, neste empolgante workshop, analisa com propriedade as oportunas reflexões de Amália Domingo Soler, Léo Buscaglia, Robin S. Sharma, entre outros. Comenta com riqueza de informações 10 técnicas para ser alcançada a felicidade, concitando-nos à prática do amor genuíno como solução para os desafios da nossa existência. Divide o seminário em 4 enriquecedores módulos, destacando valores morais e virtudes imprescindíveis como a simplicidade, a generosidade, a solidariedade, o respeito, o desapego pelas gratificações e respostas, a compreensão pelas limitações do outro, o silêncio interior, a qualificação dos pensamentos, a disciplina mental, a fidelidade, a gratidão e a musicoterapia. Esclarece-nos que somente através do cultivo dessas virtudes é que aprendemos a enxergar a beleza interior das criaturas, além do véu das aparências, descobrindo as alegrias do amor transcendente. Através dessas preciosas reflexões, Divaldo traça um edificante e oportuno roteiro, narrando com emoção e beleza várias histórias reais, enfocando sempre o amor incondicional como fulcro gerador do bem e da paz. No painel de perguntas e respostas, Divaldo responde de maneira clara e didática as perguntas formuladas ao vivo pelos participantes. Encerra o abençoado evento com uma proveitosa visualização terapêutica, envolvendo-nos em ondas de paz, de tranquilidade e de harmonia. Pedidos devem ser encaminhados ao endereço eletrônico leal@mansãodocaminho.com.br. No próximo domingo estaremos de volta. Teremos o nosso encontro com Divaldo, reflexionando em torno da doutrina espírita, conforme a herdamos do egrégio codificador Allan Kardec, que nos traz de volta o Evangelho de Jesus, na figura anunciada pelo Mestre como o Consolador. Que todos tenhamos uma semana de paz, de saúde, de bem-estar e de realizações nobilitantes em favor do nosso próximo. Muita paz.
aos triunfos, às glórias. E Ana de Arves começou a trabalhar muito para que fossem reconhecidos os valores superiores da maternidade, com um grupo de amigas que ela conseguiu reunir e que também se interessaram por ela, que recentemente havia acompanhado a desencarnação de sua mãe na cidade em que residiam, em Grafton, na mesma Virgínia Ocidental. Ela teve ideia de mandar celebrar, no dia 10 de maio de 1908, uma missa, homenageando todas as mães, na igreja metodista local, já que ela e seus familiares eram metodistas. Mas antes ela teve uma ideia genial. Ela mandou à igreja 500 cravos brancos, porque o cravo, e principalmente o cravo branco, no conceito dela, representaria a pureza, essa devoção do sentimento maternal pelos seus filhos. A partir dali, começaram os movimentos e no ano seguinte, novamente houve uma aceitação muito grande. E mais tarde, no dia 10 de abril do ano de 1910, já o ato foi considerado oficial pelo governador do estado. Ela naturalmente exultou com essa grande conquista e continuou mandando cravos brancos à sua igreja. Antes de desencarnar, ela havia mandado pessoalmente cerca de 10.000 cravos brancos. Mas logo depois, o movimento estendeu-se a outros estados, na grande pátria do tio Sam, e em breve o grande presidente da República, Woodrow Wilson, tornou uma celebração nacional e considerou o Dia das Mães como sendo o segundo domingo de maio. A ideia cresceu, tomou vulto e foi sendo instalada em vários países, inclusive aqui no Brasil, a partir desse sentimento nobre que a alma brasileira sempre hospeda, especialmente no que diz respeito ao carinho e à gratidão. Então, surgiu o Dia das Mães, aqui entre nós, o segundo domingo de maio, em homenagem a Ana de Arves. Mas nem tudo são alegrias, porque logo depois, quando o movimento se tornou muito expressivo, a ganância de alguns indivíduos começou a estabelecer padrões de comércio. E os cravos passaram a ser vendidos, o que revoltou aquela mulher que iniciara este movimento nobre. Ela teve a ocasião de declarar a um repórter, numa entrevista do ano de 1923, que não havia criado o Dia das Mães para ter lucro. Era para poder dar e não para poder lucrar. Mas o mercado é uma coisa muito grave. Recordemos o Natal, que praticamente desapareceu da consciência cristã do Ocidente, em que o próprio presépio simbólico, criado por Francisco de Assis na Úmbria, foi a transformação dos seus sentimentos, a aquisição dos valores intelecto-morais para um dia atingir a plenitude. O Dia das Mães, no entanto, é caracterizado por uma história muito especial. Ele começou por volta de 1908, em uma cidadezinha do interior da Virgínia Ocidental, Grafton, e foi resultado do carinho de uma jovem mulher por sua mãe. A mulher que se tornaria célebre, Ana de Arves. Ana de Arves era filha de pastores que haviam nascido naquela região e que dedicaram a sua vida à atividade a que se entregavam com um carinho muito grande. Quando sua mãe estava para desencarnar, Ana de Arves prometeu-lhe que na primeira oportunidade deveria criar um trabalho que homenageasse a maternidade, particularmente a sua maternidade. Ela compreendeu que nem todos os filhos têm uma ideia do significado que é imposto à mulher-mãe, desde as primeiras horas, como me referi, até as noites insones, quando o filho começa a dar preocupações, seja no primeiro período as enfermidades infantis, as que se sucedem, e mais tarde aquelas que dizem respeito aos problemas da alma, às adoções que a criatura faz, aos vícios, ou também
Caras amigas, caros amigos, telespectadores da TV SEI, nossos votos cordiais de muita paz. Hoje é o dia dedicado à mulher-mãe. Naturalmente, todos aqueles que participamos das celebrações, homenageando a nossa própria mãe, sentimos uma emoção especial, porquanto a figura da maternidade exerce sobre toda criatura humana um caráter muito especial que sensibiliza por causa da ternura, do sacrifício que a mulher se impõe desde o momento da gestação, quando carrega no seu corpo aquela vida que um dia será independente da sua e que deverá realizar uma jornada de evolução, ensejando ao espírito, esse viajeiro da eternidade, o processo de ser transformado na árvore, a árvore e o Papai Noel. Então, o Papai Noel é uma figura esdrúxula que nada tem a ver com o Natal cristão, mas é a ganância do mercado. Papai Noel, a árvore de Natal, as bolas de aljofre, a troca de presentes. Então, é natural. Como disse certa feita Friedrich Nietzsche, que tudo aquilo que o homem toca corrompe. É um pouco de exagero, mas com alguma verdade. Os ideais são sempre nobres enquanto estão no plano ético, no plano mental, no plano espiritual. Quando eles descem e as criaturas assenhoreiam-se, naturalmente imprimem as suas características. E como normalmente essas características são negativas, perturbadoras, aquilo que antes era uma coisa nobre perde o seu sentido profundo e passa a significar o interesse apaixonado daqueles que lutam para ter os seus mais amplos interesses atendidos. Também aconteceu com o Dia das Mães. A atividade passou a ser lucrativa. Começaram-se a imprimir os célebres cartões, hoje tão normais. Chegamos a uma livraria, uma casa comercial dedicada à papelaria e encontramos-los numa variedade muito grande, e mandamos esse cartão de Natal sem o menor sentimento. Mandamos à nossa mãe, à mãe de um amigo, aquilo mais por protocolo do que propriamente como sendo uma homenagem. E ainda tem aqueles que naturalmente pedem às próprias empresas que mandem com buquê de flores, etc.